Nessa quinta-feira, dia 3 de outubro de 2023, foram laureados ao Prêmio Nobel 3 cientistas que trabalham com física. Mais especificamente, a física Annie Luilier, da Universidade de Lund, na Suécia, o físico francês Pierre Agustin, da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, e o físico austro-húngaro Ferenc Krausz, que é o diretor do Max Planck Institute, lá na Alemanha. Esses 3 físicos trabalharam para desenvolver ferramentas que auxiliem no estudo dos elétrons em relação à matéria, ou seja, eles estudaram a dinâmica dos elétrons. Mas o grande problema dos elétrons é que eles são partículas fermiônicas muito pequenas. Elas são partículas fundamentais que acabam sendo extremamente leves. O elétron ele não é como o muon ou o tau, que são leptons mais pesados. O elétron ele tem uma massa muito pequena, sendo bastante difícil até de detectar elétrons comparado com essas outras partículas que são mais massivas. E além de tudo isso, o elétron ele é uma partícula que se move naturalmente a 70 metros por segundo. Então imagina, é uma partícula muito leve e que se move numa velocidade muito grande. Imagina, é difícil de acertar às vezes um pernilongo que está voando perto de você. Um elétron se move numa velocidade muito maior que um pernilongo e ele é muito menor e ele é muito mais leve. Consequentemente, se é difícil acertar um pernilongo, imagina um elétron. E eles então desenvolveram métodos que seria possível observar um sistema onde o elétron interage. Para isso, eles tiveram que trabalhar numa escala de tempo muito inferior àquela que nós trabalhamos, que no caso é o segundo. Eles trabalharam em atossegundo. Essa medida de tempo ela é tão minúscula que ela se encontra na casa de 10 elevado a menos 18, ou seja, pega-se 1 segundo e divide ele por 1 quintilhão. Isso mesmo, 1 quintilhão. E quando então faz-se essa divisão do tempo, é possível conseguir observar essa partícula, o elétron, de uma forma mais aproximada do que nós temos até hoje trabalhado. Lembre-se, existe o princípio da incerteza de Heisenberg. E o princípio da incerteza ele nos fala o quê? Que quando nós interagimos com o elétron, nós precisamos fornecer energia a ele. Consequentemente, nós não conseguimos identificar a posição, o momento, a velocidade, a energia dessa partícula, tudo ao mesmo tempo. E isso daí acontece porque, mais uma vez, é uma partícula muito, muito pequena. Então, até mesmo os equipamentos interferem na medição da posição, velocidade e energia dessa partícula. Então, em que se baseia essa ideia de poder fazer essa análise mais profunda numa partícula que o princípio da incerteza diz que não é simples observá-la num determinado momento? É simples. Imagine uma câmera fotográfica. Quando nós utilizamos ela para tirar uma foto, ela vai tirar uma foto em 1 segundo. Se nós formos para uma câmera de cinema, ela vai fazer em torno de 30 a 60 fotos em 1 segundo. Ou seja, ela faz 60 FPS, ou seja, 60 frames por segundo. Agora imagine o seguinte, que em vez do obturador da câmera abrir e conseguir tirar 60 fotos em 1 segundo, e se ele conseguisse tirar essas fotos, mas em 1 atossegundo? Ou seja, nós estamos trabalhando agora com uma velocidade tão grande
que é possível tirar muito mais fotos num período de 1 segundo, uma vez que 1 segundo agora é dividido por uma grandeza de 10 elevado a 18. Ou seja, consegue-se muito mais imagens daquela partícula e dessa forma então você tem uma maior, vamos colocar assim, fluidez em relação ao que tem na realidade da natureza. Então é possível ter uma maior fluidez na análise, se aproxima mais da realidade em comparação do que nós temos. Obviamente, o princípio da incerteza ainda se aplica ali, mas isso agora mostra melhor o sistema. A partícula em si, ela vai continuar sendo excitada e saindo do sistema, sendo deslocada devido a fornecimento de energia, mas é mais fácil analisar as características do elétron agora, tendo essa possibilidade de termos mais, vamos colocar entre aspas, fotos dessas partículas. Então, o trabalho desses cientistas auxilia nisso. E aí vem a questão, por que eu quero analisar um sistema eletrônico dessa forma? Bom, quando nós falamos hoje de sistemas de armazenamento de energia, falamos basicamente de semicondutores. E o que são os semicondutores? Os semicondutores são algumas espécies de compostos químicos ou elementos químicos que têm uma característica bastante interessante, porque eles se encontram na metade do caminho dos condutores e dos isolantes elétricos. Um condutor elétrico, basicamente o que ele é? Ele é um metal de transição. E o que acontece com os metais de transição? Os metais de transição, eles têm os átomos possuindo uma grande quantidade de orbitais. Então, basicamente, você tem uma distribuição de elétrons que chega até o orbital D. Quando acontece desses elétrons chegar no orbital D, ocorre uma sobreposição de orbitais. Ocorrendo essa sobreposição de orbitais, os elétrons conseguem fluir de um orbital para o outro mais facilmente. Então, quando pegamos um metal e fornecemos uma energia a ele, ele acaba fazendo então com que o elétron, oriundo dessa fonte de energia, se desloque pelos orbitais e acabe fazendo então com que o metal se transforme num condutor elétrico. O grande problema é que, conforme nós fornecemos essa energia, essa fonte de energia vai fazer com que o metal se aqueça. O metal se aquecendo demais, ele pode chegar a derreter. Consequentemente, os metais eles não são bons condutores a temperaturas muito altas. Só que aí nós temos um problema, porque sempre que nós fornecemos energia, os orbitais e as moléculas, consequentemente, que são formadas por átomos, vão começar a vibrar, os elétrons vão fluir muito rapidamente. E isso faz com que a ligação metálica, que é a que dá a característica da sobreposição dos orbitais, acaba se desmanchando mais facilmente e dessa forma então esses átomos que são do metal, eles acabam ficando um pouco mais distanciados. Consequentemente, diminui a condução elétrica. Porém, quando observamos um semicondutor, ele não tem especificamente uma sobreposição de orbitais. Na realidade, o que ele tem são bandas de condução e banda de valência. Então, um elétron ele vai ter ali uma necessidade de ser excitado para pular o que nós chamamos de band gap, ou seja, é um espaço entre as duas bandas que se encontram nos orbitais. Dessa forma, então, esse elétron ele vai ter que absorver energia externa e conseguir passar de um nível para o outro. E isso é muito interessante, por quê? Porque quando nós temos uma fonte de energia elétrica, essa fonte vai fazer com que novos elétrons entrem no sistema e façam com que ele passe de uma banda para outra. Consequentemente, ele precisa de energia porque ele tem um band gap. E com esse band gap sendo acessível, esses elétrons que foram excitados, eles conseguem fazer com que se tenha a condução. Logo,
nós temos uma diferença que é bastante interessante. Por quê? Porque metais conduzem pouca energia se estiverem muito aquecidos e semicondutores vão conduzir mais energia se estiverem aquecidos. Então essa é uma grande vantagem de utilizar semicondutor em circuitos elétricos. Consequentemente, é por esse fato que na maioria dos materiais eletrônicos, ou seja, dos produtos eletrônicos, dos equipamentos eletrônicos, hoje nós temos no interior deles transistores feitos de materiais que são semicondutores e não mais as antigas válvulas que possuíam metal por dentro e necessidade de uma capa de vidro para acontecer o resfriamento desse metal, uma difusão de calor ali. Então não se utiliza mais válvula e sim transistores. Então, entendendo melhor como acontece esse processo, é uma forma de fazer com que a otimização da condução elétrica seja aumentada. Logo, conhecendo melhor como o elétron se comporta, poderemos desenvolver, por exemplo, algumas baterias que possam levar dias para se descarregar. Baterias de celular, estou dizendo, baterias de câmeras, baterias que podem ir até mesmo em carros elétricos no futuro. Então, entendendo melhor como o elétron se comporta com a matéria, nós podemos desenvolver esses equipamentos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for possível, deixa um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e também clica lá no sininho para você sempre receber notificações de vídeos científicos como esse. Também, se for possível, compartilhe esse vídeo para que as pessoas descubram quem são os vencedores do Prêmio Nobel do ano de 2023. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista de livros que pode ser bastante interessante para que você aprenda mais sobre os grandes pensadores da ciência. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.